Aleluia. Deus é bom. E eu estou com a incumbência de fazer um milagre, de ensinar tanta coisa para vocês em pouco tempo. Então, espero que hoje quem está aí na mídia seja tão rápido quanto eu vou falar. Vamos ver se vai conseguir. Amém, irmãos? Eu quero trazer para vocês aqui realmente como um ensino. Não estou hoje aqui para pregar, eu estou hoje aqui para ensinar vocês a respeito de algumas coisas, para que a gente possa saber discernir o que é, o que não é de Deus, para que a gente possa entender o que é o dom do Espírito, o que é a diferença da manifestação do dom, mesmo na sua forma pura, vinda do Espírito Santo, porque o diabo ele também manifesta coisas que parecem ser de Deus, para enganar o povo. Amém, irmãos? A gente vai falar um pouco sobre isso. Não muito, porque a gente se especializa, assim como um especialista em notas no Banco Central, ele se especializa na nota verdadeira. Então a gente se apega àquilo que é verdadeiro, porque quando a gente está com o coração cheio daquilo que é verdadeiro, o que é falso a gente identifica rápido. Amém, irmãos? Então quero começar ensinando vocês a respeito da diferença entre o dom e o fruto, porque eu vejo que as pessoas, elas às vezes confundem um pouco e acham que a manifestação é igual. O dom do Espírito é a atuação sobrenatural do Espírito Santo manifestando no crente. E o fruto do Espírito, o que é? Não é a ação sobrenatural do Espírito Santo se manifestando no crente. Amém, irmão? O fruto do Espírito é o resultado do caráter de Deus, que é entranhado em nós através da palavra, através do conhecimento, do relacionamento com Deus. Com isso, nós frutificamos as evidências que estão descritas em Gálatas 5:22. Essas são as evidências da maturidade do crente. O fruto do Espírito é aquilo que a gente usa para medir a maturidade do crente. Amém? Gálatas 5:22. Os dons do Espírito. Irmão, a mula falou. Para você ter uma ideia da diferença do que é. Uma mula foi usada para falar. Balaão estava indo fazer aquilo que não era vontade de Deus. A mula fala com ele, livra ele da morte. Então, se uma mula foi usada para uma manifestação sobrenatural, é porque aquilo ali não é o principal a ser buscado dentro da igreja. Amém, amados? Se você, às vezes, alguém está se achando porque é usado nos dons sobrenaturais, muito bem, parabéns, você chegou no nível da mula. A mula também foi usada nos dons de falar em outras línguas, com interpretação ainda. Amém, irmãos? A mula teve uma visão sobrenatural, uma visão aberta. Você vai ouvir um pouco sobre isso hoje. A mula teve uma visão aberta, ela falou em outra língua e ela manifestou uma revelação a respeito do futuro para a vida de Balaão. A mula foi usada nos dons do Espírito. Você entende? Os dons do Espírito eles se manifestam de acordo com a vontade do Espírito Santo. E o fruto do Espírito é aquilo que nós precisamos exercitar na nossa vida, porque isso é evidência de maturidade do cristão. Gálatas 5:22 vai falar sobre amor, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fé, muitas coisas. São 9 evidências, a gente não vai se apegar nisso hoje, mas você vai ler Gálatas 5:22. Isso é o que precisa estar na minha e na sua vida, é evidente. Que isso vai descrever para nós a maturidade onde nós estamos. A sua capacidade de suportar a afronta, a sua capacidade de perdoar, a sua capacidade de ser bondoso, independente de receber algo em troca ou não. Isso vai mostrar para todos, para a igreja, para Deus, para todos que você está maduro, está cheio do caráter de Deus sobre a sua vida e com isso você frutifica o caráter de Deus. As evidências de Deus são vistas em nós. Amém, irmãos? Então, o fruto do Espírito, ele é para a santificação do crente. Ele tem a ver com a nossa santificação, nosso processo de santidade carnal. Amém, irmãos? Que gera em nós uma abertura para que o processo espiritual seja manifesto. Porque o fruto do Espírito é combater a sua carne e colocar dentro de você o caráter de Deus em atuação. Amém? Então, não tem manifestação sobrenatural do Espírito no fruto do Espírito. Nos dons do Espírito não, tem a manifestação sobrenatural. Amém, irmão? E é desenvolvido em nós, e é por eles que a gente mede a maturidade da igreja, de cada um, do líder. Por isso que é muito comum você ouvir que o pastor, ele tem uma facilidade de perdoar muito fácil. Uma facilidade muito fácil, né? É uma facilidade de perdoar
as pessoas, o pastor ele não vai querer ir ao combate, ele espera você vir, você se acalmar, para que você venha dentro de um equilíbrio conversar. Amém, irmãos? Às vezes também o pastor puxa a orelha. E aí o fruto reflete o caráter de Deus em nós. E o Espírito Santo, os dons do Espírito? Está descrito em 1 Coríntios 12, do 1 ao 10, são 9 evidências, são o poder de Deus em operação, vem pronto para operar e reflete o poder de Deus em nós. Amém? O fruto do Espírito reflete o caráter de Deus em nós. Os dons do Espírito, o poder de Deus em nós. Só que o dom do Espírito, ele não é para nós. Ele é para o próximo. Amém, irmãos? Se você... Aqui eu acho que não, né? Se alguém se gaba aqui porque é muito usado pelo Espírito, meus parabéns. Significa que muita gente está sendo beneficiada pelo dom do Espírito. Só que você só está mesmo querendo ficar com a glória. Nada mais, nada além disso. Você está sendo um tubo d'água, por onde a água jorra. Amém, irmãos? Se o nosso coração colocar a evidência do dom no altar, no lugar de Deus, você achar que você é bom porque você manifesta um dom, você está prestes a cair. É uma evidência, uma pessoa que ela manifesta o dom e ela é orgulhosa, ela é metida, ela é soberba, é a evidência que ela está prestes a cair. Porque o dom é de Deus. Nós somos aqueles que transmitem. Amém, irmãos? Os dons, eles são divididos em 3 categorias. Quem sabe as 3 categorias? Dom de revelação, dons vocais, dons de poder. Amém, irmãos? E a gente vai aprender um pouco sobre essas categorias. Os dons de revelação. A revelação, ela pode vir através do dom de profecia. Enquanto alguém fala inspirado pelo Espírito Santo, a pessoa recebe revelação sobre algo. A revelação, o dom de revelação, o nome já diz, eles revelam. Amém? A profecia é uma palavra inspirada pelo Espírito, onde a gente libera algo para a igreja inspirado pelo Espírito. Libera algo para alguém, libera algo para a igreja no coletivo. Porém, é diferente, a profecia é diferente, mas dentro da profecia pode haver o dom de revelação se manifestando. Geralmente um profeta, ele recebe a palavra, ele recebe algo do Senhor, e ele começa a falar, olha, eu profetizo sobre a sua vida, algo assim, não sei o quê, e aí de repente ele começa a ter uma revelação, e fala, olha, eu te vi em tal lugar, eu vi não sei o quê, eu vi isso acontecendo na sua vida, a gente vai ver isso na vida de Jesus, manifeste na vida de Jesus, e aí dentro da profecia, a profecia ela pode vir junto com os dons de revelação, que vão revelar coisas sobre o futuro, o passado e o presente, amém? Ou só sobre o passado, ou só sobre o presente, ou só sobre o futuro, depende de como o Espírito quer atuar. Então, quem que... Repete aí, quem me responde aí, por favor. Todo mundo que tem o Espírito Santo dentro pode atuar nos dons de revelação, na profecia e tudo isso. A diferença é que o ofício do profeta é como se fosse um especialista no assunto. O ofício do profeta, ele tem realmente ferramentas mais aprimoradas. O dom se manifesta com maior perfeição, maior nitidez. Vamos dizer, na linguagem de hoje, maior qualidade nos detalhes. Amém, irmãos? A gente pode falar, quem não é profeta, fala assim, eis que eu vejo alguma coisa, nananã. E o profeta não, ele fala, eis que eu vejo aquilo no tal dia, que não sei o quê, que nananã, e vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter a pessoa, e vai estar não sei o quê. O detalhe é muito maior, ele tem mais refino naquilo que ele recebe, porque ele tem esse chamado, essa ferramenta está sobre a vida dele. Amém, irmãos? Toda a revelação, toda a profecia, toda a revelação, tudo que vem do Espírito, precisa ser julgado por quem? Pelo crente. Aí você vai pegar o que? O conhecimento da palavra, para você ver se aquilo está ou não de acordo com a palavra. E outra coisa, existe também um testemunho do Espírito dentro de nós, porque na nova aliança, o profeta, quando ele vem falar com a gente, ele vem testificar algo, uma informação que o Senhor já nos deu anteriormente, ele vem para confirmar, porque às vezes o crente pode estar um pouco confuso, achando que é coisa da cabeça dele, e aí ele vem e fala assim, olha, Deus me fala isso. Muitas das vezes,
quem tem contato comigo, eu costumo muito falar isso, Deus me falou tal coisa, e está me falando que você já sabia disso, que Ele já tinha falado isso com você. Quantos aqui já viram eu falar isso? Porque quando eu recebo um tipo de revelação, Deus me dá essa informação a respeito de coisas que Ele já falou, que Ele já identificou, que Ele já mostrou. E eu sempre trago isso para a pessoa entender que o Espírito Santo já falou com ela também, que ela também ouve o Espírito, que ela também tem o dom atuando do Espírito sobre a vida dela, só que às vezes a gente não dá muita atenção. A gente acha que é coisa da nossa cabeça. Por quê? Porque falta um pouco de comunhão com o Senhor, uma vida de oração, para você entender quando é a manifestação do Espírito ou não. E aí vamos falar sobre os dons de revelação. A palavra do conhecimento é a revelação sobrenatural a respeito de fatos, eventos, propósitos, motivos, origens e destinos, em relação a personalidades humanas, divinas, satânicas ou mesmo coisas no passado ou no presente. Essa é a palavra de conhecimento. É a palavra de conhecimento de algo que já aconteceu ou que está acontecendo atualmente, no presente. Amém, irmãos? Vamos ver isso lá em Jesus atuando. João 4, versículo 16. João 4,16. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Com quem que ele está falando? Com a mulher samaritana. Amém, irmãos? Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Aí a mulher identifica, depois de uma conversa: Jesus me dá água, não tenho água, se eu te der água tu não tem sede. E ela ficou naquele bate-boca achando que Jesus estava falando de água. Jesus estava falando de salvação, de algo que vinha da parte de Deus, que ia mudar a vida dela, e ela entendendo, achando que Jesus estava com sede para beber água. Jesus falou: se eu te der da água que eu tenho, você nunca mais vai ter sede. E ela assim: tu não tem com que tirar. Aí Jesus já foi lá para o dom de revelação. Já teve 5 maridos. Aí ela: opa, e o que tu está agora também não é teu marido não. Aí uns falam: tá vendo, ela estava amante. Não, ninguém está falando aqui que é amante. Só está falando que não era marido. Ela poderia estar em fornicação com esse homem, amém, irmãos? Poderia não ser amante, poderia ser alguém que ela conheceu e estava ali, testando. Que isso não é coisa de crente, mas infelizmente alguns fazem isso. E aí ela identifica Jesus no dom, no ofício de profeta, e ela fala: veja que o Senhor é profeta. Depois disso ela vai na cidade, chama todo mundo para vir conhecer Jesus. Marcos 2, versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Eles começaram a pensar a respeito de algo. Porque ele fala deste modo: isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes. Palavra de conhecimento na hora que manifesta em Jesus. Jesus: opa, é isso que está no coração deles? E aí Jesus identifica algo que estava no coração deles, uma intenção que estava no coração deles, uma intenção ruim. E aí Jesus, na palavra de conhecimento, ele tem a revelação daquilo que eles estavam pensando e vai e começa a falar. Vamos lá. Versículo 8. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem poder Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. E aí você viu que Jesus identificou algo que estava no coração deles, um propósito, algo que estava ali ruim, que não condizia com aquilo que o Messias tinha vindo como propósito para cumprir. Eles estavam realmente contaminados com orgulho, soberba, um monte de coisa misturada ali, mais a influência satânica, porque eles rejeitaram a Cristo. Então Jesus, identificando isso, na hora ele quebrou esse pensamento que estava na mente deles. Por quê? Alguém dizer:
seu pecado está perdoado. Qualquer um podia dizer ali, não era? Aí Jesus falou, então porque vocês estão achando que eu não sou filho de Deus, vou fazer algo mais difícil ainda. Levanta e anda. E o paralítico levantou. Aí eles, se ele levanta o paralítico, ele perdoa pecados. E está escrito em João, se eu não me engano, versículo 20, 22, 20, eu nunca lembro, eu sempre confundo esse versículo. Mas Jesus falando que nós perdoaremos os pecados e eles serão perdoados. Nós vamos reter os pecados. Como é que é? Fala aí. Rapaz, difícil essa daí agora, hein? Não, então, mas agora retiveremos, agora ficou ruim. E aí, se nós retivermos os pecados serão retidos. Então, a igreja tem poder para perdoar pecado e para reter pecado. Amém, irmãos? Por que a igreja é comissionada com isso? Vamos lá, você está num lugar onde uma pessoa está acamada, ela não fala, ela está ali paralisada. Você pode chegar até ela, olhar, você crê em Cristo, você prega Cristo para ela e fala, seus pecados estão perdoados. Essa pessoa, ela tem a oportunidade de ser salva. Amém, irmãos? João 1, versículo 43. No dia imediato, Jesus partiu para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Essa parte é linda demais também. É o dom da palavra de conhecimento atuando. Eu vou contextualizar vocês, para vocês entenderem, a gente vai ler lá no versículo 47. Então, Jesus ele estava caminhando, chama Filipe, aí ele encontra Natanael. Aí ele fala, eis aí um verdadeiro judeu. Esse homem é realmente um justo, está aqui, na minha frente. Aí Natanael fala para ele, e tu me conhece de onde? O verso é esse, tu nunca me viu, está falando para mim que me conhece, falando que eu sou bonzinho. Aí Jesus vem na palavra de conhecimento. Aí, versículo 47. Eis o verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Irmãos, ele estava sentado num lugar, debaixo da figueira, Filipe foi até ele. Jesus revela para ele a respeito disso. E isso era uma profecia a respeito do Messias, que ele teria essa capacidade. E aí, ele na hora olha para Jesus e fala assim, rapaz, ele é o cara. Se ele fosse carioca, né? Como ele era israelita, ele falou. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ele identifica Jesus como o Messias. Amém, irmãos? A palavra de sabedoria é a respeito do futuro. Revelação sobrenatural a respeito de fatos, eventos, propósitos, motivos, origens e destinos em relação a personalidades humanas, divinas, satânicas ou mesmo coisas no futuro que vão acontecer. Amém? Então, o dom do Espírito, ele manifesta, ele revela se aquela intenção é humana, é satânica ou é divina. Amém? Lembrei da piada do anjo. Mas é anjo. Se o padre estivesse andando nos dons, ele saberia, né? Vou ter que contar a piada do anjo, né? Oh, Deus amado. Então, 2 ladrões entraram lá na igreja e roubaram a igreja. Nisso o padre sai na sacristia. O que está acontecendo? Aí ele, quem está aí? Aí um dos ladrões fala, nós é anjo. Aí ele, então vou. Aí o ladrão fala, nós é fiote. Se saíram bem, né? Aí se ele estivesse andando nos dons, ele saberia que era ladrão, né? A história. Brincadeiras à parte. Vamos lá, irmão. Mateus 26, 34. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Jesus no encontro com Pedro, num diálogo, Pedro falando, não vou deixar você morrer, não sei o quê, não, eu estou contigo, fechado, estamos juntos. Aí Jesus olha para ele e fala, rapaz, tu ainda vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. Futuro. Jesus viu algo acontecendo no futuro. E aí, vamos lá, João 11, versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus, ele viu Lázaro, né? Jesus, no relacionamento, Marta e Maria chegam até Jesus para falar com ele a respeito de Lázaro que estava doente. Aí, disse Jesus, oxi, olha o bicho, volta rapaz, quem mandou tu fechar? Tá amarrado.
Voltou. Disse Jesus. João 11, versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Não foi Deus que botou a enfermidade em Lázaro. Porque tem gente que usa esse versículo e fala assim, ó, foi Deus que botou a enfermidade em Lázaro, porque era para a glória dele. Aí fala que a pessoa está doente no hospital, fala assim, irmão, estou aqui para a glória de Deus. Para a glória de Deus você ia estar saudável, né? Não doente. Que Jesus veio à terra para morrer. Isaías 53 fala que ele morreu para que nós fôssemos sarados, para que nós tivéssemos direito à cura. Ele pagou todo o preço. Em 2 Coríntios 8, 9, ele fala que ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. E aí tem gente se vangloriando na desgraça. Quando Jesus morreu para que você estivesse realmente vivendo em plenitude. Sem passar essas privações. Por quê? Porque quando a gente crê na palavra, irmão, não estou dizendo a respeito de desafios acontecem, mas se você está firmado na palavra, se você não duvida, se você crê de todo o seu coração, você vai vencer esse desafio, porque a provisão, ela sempre alcança o crente. Eu acho que eu já contei aqui a história, tem um profeta famoso no nosso ministério, ele estava numa ação missionária junto com outras pessoas, e aí acaba a comida deles. E aí o irmãozinho doido, né? Ele começa a bater nos armários, falando assim, pai, obrigado pelos armários cheios de comida, obrigado por provisão. Ele começa a bater, e todo mundo, os outros, até esse profeta que é famoso, ele começou a rir desse rapaz. Falando assim, é doido. Irmãos, pouco tempo depois, para uma Kombi, quem sabe o que é Kombi? Aqui chama Kombi? Como é que é o nome daqui? Aqui fala outro nome. Pão de forma, então. Aí, para na porta deles, um homem desce e fala assim, olha, Deus mandou eu trazer aqui esse carro cheio de compra para eles. E ainda falou, ele ainda deu um cheque para esse grupo, para eles se sustentarem durante um longo tempo. Amém, irmãos? Porque tinha um doido, aí aqueles que estavam rindo do doido, tiveram que pedir desculpa pro doido, né? Porque o único que estava andando em fé era ele. Que aí todo mundo ficou na aba dele, né? Comeram de borla, que quem exerceu fé foi o rapaz. Então, Jesus, ele morreu para que a gente tivesse acesso à provisão. Amém, irmãos? Aí as pessoas pegam isso aqui e falam assim, estou doente, aí para a glória de Deus. Não, você está doente porque você quebrou algum princípio, né? A gente estava conversando, eu e Alan. O Alan esses dias ficou meio ruim. Aí eu falei, então, o que aconteceu? Ele, não, eu parei de comer isso, aquilo, não. Eu falei, provavelmente tua imunidade baixou, você pegou alguma coisa, pegou uma virose, alguma coisa assim. Cadê as enfermeiras de plantão? Levanta a mão, não é assim que pega a virose? A imunidade tem que estar baixa, não é? Que quem está forte não pega doença, irmão. Amém? E aí o Alan fala, não, fiquei doente para a glória de Deus. Claro que não. Vai falar uma besteira dessa? Claro que não. Porque para a glória de Deus a gente está saudável. E orando por enfermo, o enfermo ficando curado também. E aí Jesus fala lá, versículo 14. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Aí ele, naquele momento, ele tem uma palavra de conhecimento. Ele olhou, opa, Lázaro morreu. Ele teve uma informação no Espírito. Uma revelação que Lázaro já não estava mais doente, já tinha morrido. Aí Jesus chega lá. Chegando Jesus, versículo 17. Encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Ele teve uma revelação que ele chegando lá, Lázaro ia ser ressuscitado. Amém, irmãos? Futuro. Atos 11, 27. Atos 11, 27. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, desceram alguns profetas. Olha a descrição. Alguns profetas. Um deles chamava Ágabo. Guarde esse nome. Dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. E aí ele falou algo sobre o futuro. Atos 21, 10. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo de novo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou, isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Ele estava falando a respeito da morte de Paulo, que Paulo ele foi entregue realmente, os judeus que traíram Paulo e entregaram ele. E aí, a palavra de conhecimento condicional. Seu cumprimento, ele depende da obediência pessoal.
Porque tem gente que também fala aquela célebre frase: eu tenho promessa e não vou morrer. Irmão, tem um monte de gente morta com promessa. Amém? A promessa, ela está condicionada assim como a bênção. A Bíblia fala que a bênção, ela nos alcança. A promessa também, ela nos alcança, se a gente estiver aonde? No caminho. Amém, irmãos? E aí você tem o caso do rei Ezequias, que eu acho que é uma das passagens mais simples de você explicar isso. O rei Ezequias estava lá, de boa, curtindo o seu reinado. Chega o profeta, que nem sempre o profeta vai dar a notícia boa que você quer, né, irmão? O profeta, ele vai falar o que Deus está mandando ele falar. Aí o profeta chega. Isaías era só Jesus, né? O bicho era bravo. Chegou pro rei e falou assim, ó, arruma tua casa que tu vai morrer. Só que aí, irmãos, eu falo para vocês, indico vocês um livro chamado Pleiteie a Sua Causa, do Kenneth Hagin. Esse livro é extraordinário. E aí, Ezequias, ele vira para a parede e começa a falar com o Senhor. Senhor, eu sempre fui fiel, sempre estive na tua casa, guardei os teus preceitos, fiz a tua vontade, sempre fiz aquilo que te agrada. E agora está dizendo que eu vou morrer. Quando Isaías estava no meio da cidade já saindo, Deus fala, Isaías, volta. A profecia mudou. E ele volta lá em Ezequiel e fala assim, ó, Deus está te dando mais 15 anos. Amém, irmãos? Então, se Deus falou que ele ia morrer, não ia? Então por que mudou de ideia? Porque existia uma profecia condicional. Às vezes o profeta, ele vai entregar algo para você, mas isso que ele entrega para você, que eu já vi gente falando assim, você falou, ó irmãos, há pouco tempo eu ouvi assim, fulano falou e não aconteceu. Aí eu parei assim para pensar, falei, então, você se manteve na obediência? Falei, então, aconteceu isso. Isso é obedecer a palavra? Não. Aconteceu isso. Isso é andar em obediência ao Senhor? Não. Falei, então, irmão, você não pode julgar o profeta, você pode julgar a profecia. A profecia foi dada a você. Agora, cabe a você a responsabilidade de se manter nos caminhos do Senhor para que você possa desfrutar daquilo que tem como promessa para a sua vida. Amém, irmãos? Então você já entendeu a palavra de conhecimento, que é algo a respeito do futuro. E ela pode ser condicional, quando ela depende da nossa posição de obediência. Discernimento de espírito. O discernimento de espíritos é ver dentro da dimensão espiritual. É a revelação na qual se percebe, vendo, ouvindo, ou é comunicado dentro de nós uma informação. E aí é relacionado à intenção, à fonte que está, a natureza da atividade que está no ambiente. Através do discernimento do espírito, você entende que existe algo errado. Pode ser humano, divino ou satânico. Você entende da onde está fluindo aquela influência. Você olha e fala, isso é carne. Não, isso aí é o diabo falando. Isso aí é o diabo que plantou na mente dessa pessoa. Ou você olha assim, ó, é Deus falando. Deus falou com ela, realmente. Você consegue discernir a influência que está no ambiente. Você consegue entender aquilo que está manifesto no ambiente. O discernimento de espírito é importante demais para a igreja não ser enganada. Aí então, o que não é? Não é adivinhação espiritual do pensamento alheio. Isso aí é a bruxa que faz essas coisas. E nem sempre acerta, né, irmão? Mas vou explicar a vocês por quê. Discernimento de falhas do próximo não é o discernimento de falhas do próximo. Não é visão exclusiva da dimensão de espíritos malignos. Não é percepção psicológica ou leitura da mente. A importância desse dom para a igreja. Quando operamos neste dom, podemos testar os espíritos que se encontram por trás de uma expressão, de línguas, uma interpretação a respeito de algo ou profecia. Você consegue, na hora você tem uma informação. Não, isso não vem de Deus. Na hora, irmão, acende um alerta dentro de você, você fala assim, isso não vem de Deus. E quando vem de Deus também, você discerne que é algo de Deus, amém? E aí, na libertação e na cura, podemos saber que espíritos estão presentes, porque tem gente que você vai curar, e aí você vai orar por ela, Deus fala assim, ó, não, tá doente porque você tem vergonha, andou na chuva, então ora por ela, aí você ora. Agora, tem enfermidade que você vai orar, chega perto e você fala assim, ó, é o diabo, é a ação do diabo. Ora, expulsa o demônio, expulsa essa influência, a opressão, seja o que for, o espírito
de acordo com o que o Espírito está fazendo. Expulsa isso que a pessoa vai ser curada. Amém, irmãos? E aí, a gente não discerne apenas maus espíritos, mas também o espírito humano ou a presença de anjos. Você consegue entender o que está ali naquele lugar, o que está no ambiente, com quem você está falando. Amém, irmãos? Eu lembro uma vez, até esse dia eu estava falando com ela, a gente viu um filme que eu estou querendo passar aqui no cinema da igreja. A gente vai fazer mais uma sessão de cinema, muito legal esse filme. E o rapaz, ele é uma entrevista, tipo, como se fosse uma entrevista, e ele começa a falar como o diabo atua. E uma vez, eu estava lá no culto, lá no Rio de Janeiro, e aí, conversando normalmente, de repente eu olhei para uma menina, eu falei, rapaz, tem alguma coisa estranha aqui. E aí, quando eu cheguei perto dela, ele demoniou. E aí, na hora, irmãos, eu identifiquei que existia algo demoníaco ali naquele lugar. Na hora, o discernimento de espírito me falou o que estava ali. E aí eu expulsei a legião daquela mulher, a mulher ficou boazinha. Mas se não tem o discernimento de espírito, como é que eu ia identificar? E eu já vi uma vez, dentro da nossa igreja, não aqui, lá no Rio de Janeiro, a gente estava num culto, uma irmã muito desligada, eu estava numa ponta, estava tendo uma oração, e eu olhei assim, na hora eu identifiquei que a pessoa que estava com ela estava endemoniada. Eu olhei assim, e ela abraçando a mulher, assim, abraçando a mulher. Aí eu olhei, eu já fui para cima na hora, sorte que a Marcela, que estava aqui pregando, ela viu o que eu tinha visto. E ela na hora foi em cima e expulsou o demônio. E a irmã estava abraçada com o demônio. Irmão, tá rindo? Que não aconteça com você. Amém? Que você esteja ligado no Espírito. E aí, o crente também pode receber uma forte impressão da presença de um anjo ou de espíritos maus. Com o dom e atuação, discernimento de espírito, a gente pode libertar os irmãos da escravidão, da opressão. Os planos de Satanás são desmascarados. O pecado pode ser erradicado do meio dos santos. Podemos detectar as falsas revelações. O Senhor fala, isso aí não é de Deus. Na hora ele fala assim, isso não sou eu falando, isso é carne. Amém? Que tem um monte de gente que gosta de uma carninha, e tem um monte de gente que gosta de servir uma carninha também. Aí junta a vontade, a fome com a vontade de comer, pronto. Aí ali fala, Deus falou comigo. A gente tem um caso rodando aí, que alguns sabem do que eu estou falando, porque conhecem todos. E aí a carne é junto com carne, irmão. Não tem carne com carne. Não tem Deus, pode ter uma influência satânica, sim. Mas a influência, deixa eu explicar isso para vocês. O diabo, ele só usa aquilo que você deseja. Porque o diabo, ele pode vir para mim, me trazer um monte de doce aqui e botar na minha frente, que ele não vai me tentar. Por quê? Porque eu não sou chegado. Eu como um doce ou outro. Agora, se ele trouxer uma pizza, a gente pode pensar no caso, né? Mas aí, fora isso, irmão, o diabo ele não consegue me tentar nem tentar você. A Bíblia fala que nós, quando tentados, somos tentados por conta do nosso desejo. E aí, o que a Bíblia fala? Quando é tentado, não diga por Deus sou tentado. Porque Deus a ninguém tenta. Porque ele também não pode ser tentado. Quando tentados, somos tentados pela nossa própria concupiscência. E aí, o que é concupiscência? Desejo. O diabo, ele usa aquilo que você deseja. Esse filme explica tudo isso também. Muito bom filme. Não é muito bom filme? Cria expectativa para você assistir. Você vai identificar muita coisa ao redor daquilo que você vive. O discernimento de espírito, o ministério de Jesus. Pedro, sobre inspiração divina. Jesus vai conversar com ele. Quem você acha que eu sou? E aí Pedro fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus fala, foi o Espírito que te revelou. E lá na frente, Pedro, o mesmo Pedro, no mesmo capítulo, alguns versículos depois, Jesus vai falar com Pedro que vai morrer, que vai sofrer, que vai ser entregue, que vai morrer, vai ressuscitar, não sei o quê. Aí Pedro fala, não, de modo algum isso te acontecerá. E Jesus fala, reda de Satanás. Por quê? Jesus identificou que o mesmo Pedro que estava sendo inspirado pelo Espírito, depois foi inspirado pelo diabo. Amém, irmãos?
O discernimento de espírito identifica a ação que está naquele lugar. Temos também o caso em Atos 13, versículo 6, Elimas o mágico. Elimas ficava adivinhando coisas, fingindo que era um homem de Deus, e aí ele fica lá perturbando Paulo. Quando Paulo vira para ele e fala assim, você agora não vai ver mais nada, você vai ficar cego durante o tempo. Ele na hora fica cego, porque Paulo identificou que o espírito que estava nele era um espírito maligno. Discerniu na hora e expulsou, igual o caso da menina que também andava, vocês são os filhos de Deus, vocês são os filhos de Deus. E Paulo falou, não, sai dela, demônio. E ela, não conseguiu ver mais nada. Aí ali deu um problema para Paulo, né? Que a gente sabe da história. Mas não vem ao caso hoje, eu não vou falar. Vai ler a Bíblia que você vai achar. Espíritos familiarizados. Aqui que está o perigo. São espíritos que acompanham as pessoas, e esses espíritos trabalham para corromper o coração das pessoas com engano. A gente tem um caso no livro do Kenneth Hagin que ele relata um caso de um homem que tinha um anel de esporte, eu acho que era do Super Bowl, não lembro o que era, um anel caríssimo, que ele guardava na sua mesinha de cabeceira, guardado mesmo numa caixa de joia. E aí um profeta irmão, deixa eu explicar isso para vocês. O profeta, ele é uma ferramenta. Amém? Você vai numa oficina, a ferramenta está lá. Eu posso usar a ferramenta, o Anderson pode usar a ferramenta, o Vitor, quem estiver lá usa a ferramenta, não é? O profeta é a mesma coisa. Se ele tem aliança com o Senhor vai dar influência, vai dar inspiração para que ele fale as coisas. Se ele está com influência maligna, o diabo vai usar ele para falar as coisas também. E aí esses demônios, que são os espíritos familiarizados, eles são espíritos que estão ao derredor, né? Jesus não falou que ele está ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Esses espíritos, eles recolhem informação sobre nós. E aí eles usam isso para falar para A e B que tem uma revelação, e aí você vê a bruxa. Eu vejo não sei o que, vê, porque o diabo está falando para ela a respeito de algo que ele está vendo. Ele tem informação. O inferno, ele é organizado, irmãos. Ele tem uma rede de organização. Amém, irmãos? Não adianta o crente achar que o inferno é desorganizado. Não é, porque o diabo, ele veio do céu. Ele entende o que é organização, ele entende o que é hierarquia. Ele se rebelou contra Deus. O coração dele, ele queria ser igual a Deus. Se ferrou, né? Se lascou. Se ferrou aqui é palavra feia? Português? Então tá bom. Tem coisa que é feia, né? Então ele se deu mal, foi expulso de lá, porém o método de trabalho continua o mesmo, irmão. Ele é organizado. Então o que ele faz? O diabo, ele tem um network, ele tem uma rede de informação que se comunica. Esses espíritos, eles falaram para esse rapaz que antes era um profeta. Você vai entender por que no final dessa história. E aí esse rapaz, ele vai na casa desse homem, por intermédio de um ou outro, e ele chega para esse homem e fala assim, vejo isso na tua vida e tal, e Deus está me mostrando que você tem um anel, tal, escondido na sua cabeceira, que é para você me dar. E aí, a gente identifica na hora qual é a influência que está sobre a pessoa. Por quê? Porque o dom, irmão, aquele que carrega o dom, ele não pode usar do dom para benefício próprio. Eu vou te dar uma profeciazinha aqui, tu me dá um negocinho, um dinheirinho, uma ofertinha, um carrinho, não sei o quê. Tem irmão que faz isso, irmão. Irmão do Satanás. Amém? Eu conheço gente, hoje está famoso, passou uns perrenguinhos esses dias aí. Mas eu conheço, sei o relatório, sei do que faz, sei o que faz e por que faz. E tem gente indo atrás de um traste desse. Amém, irmãos? E essa pessoa, ela usa do dom, que Deus, ele dá o dom para você. Aí a pessoa fala, mas Deus deu o dom. Sim, irmão, ele fez você com a capacidade sobrenatural para andar em um propósito. Agora, a influência que vai usar você para você andar no propósito ou de Deus ou do diabo, é que tem a diferença. Você é a ferramenta. Amém? Mas nós somos ferramentas, isso aí, usadas por Deus. E aí esse rapaz, ele ouvindo essa história, ele dá esse anel que era muito valioso para ele,
Pouco tempo depois, foi descoberto que esse profeta estava tendo relação homossexual com outra pessoa. Aí você vai me dizer que esse profeta era um homem de Deus. Pode já ter sido. Porém, foi corrompido. Os espíritos familiares, eles trabalham, ou familiarizados, eles trabalham para que ele corrompa o coração das pessoas. Como? O dinheiro vira meu Deus, o bem vira meu Deus, o filho vira meu Deus, algo que tem ali vira meu Deus. E ele tira o lugar de Deus do altar e bota o dinheiro, bota uma outra coisa, um filho, não sei o que, uma roupa. Tem um monte de gente, irmão, que tira Deus do altar e bota a santa, bota o telefone, bota não sei o que. Amém, irmão? Como você vai identificar? Tem um jeito muito simples, que acontece muito dentro da igreja. Deus fala assim com você: fulano, oferta tal coisa na vida de ciclano. Aí a pessoa fica: ele vai me ganhar. É por quê? Porque aquilo ali está no altar, tá? É mais valioso do que Deus está falando com você. Eu tinha, irmão, uma coleção de relógios no altar. A coleção de relógios que eu tinha era meu Deus. Até que eu me converti. Amém, irmão? Você tem chance. Que não seja o dinheiro do teu Senhor. E aí eu tenho o caso do meu primeiro pastor do Verbo da Vida, que é supervisor do Rio de Janeiro, pastor Edmilson. Ele estava passando num momento onde ele não estava bem, estava começando a obra, não estava bem financeiramente. E aí chegou um irmão milionário, e esse irmão chega para ele, senta na frente dele e fala assim: ó, meu pastor, estou aqui com um problema para resolver. Aí o pastor Edmilson: sim, meu filho. Ele: então, eu estou com alguns milhões que eu não tenho o que fazer com eles. O que o senhor acha que eu devia fazer com esses milhões? Pastor Edmilson falou que na hora viu o diabo falando com ele assim: ó, pede. Vai lá ver a igreja que o pastor Edmilson pastoreia. A igreja era pequenininha. Se ele aceita, se ele cede para a intenção do diabo ali, irmãos, o lugar que aquela igreja foi plantada era conhecido como um lugar das religiões da bruxaria. Hoje em dia você chega nesse lugar, irmão, você tem que caçar, procurar para achar um lugar desse. Porque a unção de Deus libertou aquele lugar. Era um lugar esquecido por Deus, a Pedra de Guaratiba, no Rio de Janeiro. Esquecido por Deus. Você chega lá, hoje tem banco, comércio, tudo que você pode imaginar. O lugar hoje é maravilhoso. E tem uma igreja poderosa lá, gigante. Construíram um novo templo, um lugar onde agora o Rema tem um prédio próprio, tem um lugar de crianças que tem um prédio próprio. A igreja em si é gigante, está alcançando muita gente. Esse homem é supervisor do Rio de Janeiro, mas ele foi tentado por um espírito familiarizado. Sabia que ele estava passando a necessidade, usou o desligadinho, o secretário dele, para ir lá, sentar na frente do pastor, falar assim: eu tenho milhões, o que você acha que eu devo fazer com esse dinheiro? E ele conta que o cara sugestionou dele receber. Irmão, cara, essa boca, Cília. E aí, o pastor Edmilson na hora falou para ele assim: irmão, sabe o que você pode fazer? Você pode procurar um consultor financeiro que vai falar sobre investimentos, ações, e você investe seu dinheiro. Já que você tem esse dinheiro parado, você vai investir e vai render mais coisas, você pode investir em outras coisas. É só isso que você queria falar comigo? É só isso. Então, tá bom, Deus te abençoe, orou por ele, falou: vai em paz. Se ele aceita, o ministério dele tinha acabado ali naquela hora. Amém, irmão? Amém. Eita glória, dá um glória aí para ver se você está vivo. E aí, existe também um dom. Eu não vou falar sobre visões, sobre essas coisas, não posso me apegar a isso porque hoje não tem tempo. Mas existe uma comunicação do Espírito Santo, que ele fala conosco a respeito de um testemunho interior. Ele fala a respeito de uma voz audível. Você vê Jesus, em várias ocasiões, Jesus, quando ele vai orar, ele estava no Getsemane, ele ora, Elias aparece, e aí Pedro vem e fala para ele assim: ó, Elias e Moisés aparecem. E Pedro fala: vamos fazer uma cabaninha aqui para todo mundo, fazer uma tenda. E aí Pedro estava falando isso, a glória do Senhor encheu aquele lugar, e aí ouve-se a voz do Senhor. Jesus, ele indo ser batizado por João, ele é batizado, sai da água, eles veem uma forma corpórea, parecendo uma pomba, e aí uma voz audível vem do céu e diz: eis meu filho amado em quem eu me comprazo. É a voz audível, todos ouvem ao redor. Tem uma voz também que ela se manifesta, mas nem todos ouvem. Só que é uma voz que o Espírito Santo fala com você.
Paulo também, ele estava indo no caminho de Damasco. Ele ouve uma voz, todo mundo que estava com ele ouviu a voz, mas ele viu o clarão, e aí ele cai por terra. Qual era a cor do cavalo de Paulo? Tem uns que falam branco, cinza, não sei o que, chutam. A Bíblia não fala que ele estava a cavalo, a gente entende porque é muito longe, né? E o cavalo, o jumento era um meio de transporte daquela época, então provavelmente ele estava no cavalo, irmão. Mas a Bíblia não fala. Então, teve um clarão, Paulo cai, e aí escamas são encontradas nos olhos dele. Jesus fala: Paulo, por que você me persegue? E aí depois aparece um anjo, fala para ele: vai para lá para casa, tal. Ananias vai aparecer, vai tirar a escama, tu vai ver, vai se converter, vai aprender, né? Vai pregar, né? Pronto. Amém, irmãos? Tá glória. Tá gostando? E aí, um cuidado que a gente tem que ter. Na nova aliança não é bíblico a gente viver buscando direção através do profeta. O Espírito Santo, ele está dentro de nós para nos dar direção. Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Então, se você é filho de Deus, você é guiado pelo Espírito. O profeta, como eu já disse anteriormente, ele vem confirmar algo do Senhor na sua vida. João 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Amém, irmãos? Então, o Espírito Santo, ele fala conosco, ele nos comunica, ele nos dá informação a respeito das coisas que a gente vai ouvir, provavelmente do profeta, porque às vezes a gente está com a cerinha no ouvido. Quantos aqui são do tempo do rádio? Aqui em Portugal usa-se rádio. Você está lá, hoje o rádio tem a busca automática, mas antigamente você ficava até ouvir a sintonia limpa e você, estou ouvindo a informação. Assim é a vida do cristão. Você às vezes não está com a sintonia limpa, está deixando ruído, Instagram demais, YouTube demais, Facebook demais, muita coisa demais, entendeu, irmão? Muita influência externa está deixando você fora da sintonia e não está conseguindo ouvir o Senhor. Aí o profeta vem com o desentupidor do céu, ele fala: ouve aí, ô crente, Deus está falando com você isso e aquilo. Você fala: é de Deus, realmente eu estava me sentindo por dentro. Então por que não fez antes? Economizava a canela do profeta, né? O sapato não ia ser gasto. Então vamos lá. O profeta, ele confirma aquilo que o Senhor falou. A diferença é que o profeta recebe, como eu falei, mais detalhes. Testemunho interior é a forma mais clara, mais segura de você ser guiado pelo Espírito. Você aprende a palavra ela é o nosso manual de conduta e comportamento, é o nosso guia, é o nosso farol, aquilo para onde direciona que a gente tem que ir. E aí o testemunho interior, a respeito da palavra, ele vai testificando coisas, se é para você tomar atitude ou não, se é para você fazer isso ou não. Quantos estiverem em um lugar e foram tomar uma atitude e falaram assim, sentiram algo, opa, não é para fazer isso. Isso é o Senhor falando com você, para você não fazer, é o testemunho interior. Ele dá uma informação, ele dá o sinal verde, ele dá o pare, ele fala, não faça, pode ir. Às vezes ele não fala nada, às vezes você só tem uma paz e você vai. O testemunho interior é a forma mais segura do crente ser guiado. Amém, irmãos? Romanos 8,16. Porque o próprio Espírito testifica o quê? No nosso espírito que nós somos os filhos de Deus. Aí o próprio Espírito vem de pneuma, terceira pessoa da Trindade, testifica, marturel, ser uma testemunha, dar testemunho, afirmar ter visto, ouvido ou experimentado algo por revelação ou inspiração divina. Então o Espírito, ele revela coisas a nós. Ele fala, ele testifica. Ele ouviu uma informação de Deus e entrega para mim e para você através do testemunho interior. É como uma impressão por dentro. Amém, irmãos? Você sente, você sabe que tem que parar com aquilo ali. Amém? E aí, a grande questão é que o cuidado que as pessoas ficam indo atrás de profeta e com isso, você pode acabar caindo em ciladas, irmão. Em ciladas. Eu tenho pessoas que são profetas mesmo de Deus, que são profetas experimentados.
eu paro, essas pessoas me ligam, eles aqui já sabem, elas me ligam do Brasil, falam comigo, pastor, tem que falar com o senhor, Deus estava aqui, eu estava aqui orando, são pessoas que vivem oração, me ligam e falam, pastor, Deus mandou eu falar com você isso, irmão, é batata, eu não abro minha boca, eu não falo nada. E quando eu estou com eles, eu também, eu sento lá, aprendi isso com a pastora Angélica. A pastora Angélica ia lá em casa, ela, oi meu filho, tudo bem? Eu, tudo, pastora. A Tânia, quem é profeta lá em casa? É a Tânia, amém, irmãos? Só que a gente precisa entender que Deus, ele move pessoas diferentes para pessoas diferentes. E a Tânia sendo profeta, quem era usado mesmo, conduzido pelo Espírito para falar com essa mulher, que é uma grande mulher de Deus, era eu. Engraçado isso, né? Aí ela chegava lá em casa, meu filho, não, vim estar com vocês aqui, tomar um café. Aí tomava um café, sentava, não sei o que, no meio da conversa a mulher levantava e falava assim, ó, muito obrigado, estou indo embora, já recebi o que Deus tinha para falar comigo, o que eu queria de resposta de Deus. Eu, como assim, gente? Por quê? Porque quem me conhece sabe que eu me movo de forma diferente. Eu estou falando com você eu posso estar falando em profecia, em revelação, eu falo da mesma forma que eu estou falando agora, irmão. Amém? O profeta geralmente ele recebe algo, é um poder que tem uma manifestação diferente e o corpo dele se manifesta, amém, irmão? Não é regra, não é todo mundo faz, eita, aleluia, que está sendo usado pelo Espírito, amém? Porque até o papagaio ele imita as coisas. O Anderson tinha lá, a Ellen, né? Tinha aquele passarinho lá, ficava falando, o passarinho também imitava as paradas, não era, né? Imitava as coisas. Então, cuidado, irmão. A unção, eu sei que pessoas se manifestam, quando a unção chega, ela se manifesta com um movimento diferente. Mas não quer dizer que uma pessoa está calminha, que a unção não está pegando. Eu aprendi isso da pior forma, porque eu nunca tinha caído na minha vida. E aí uma vez um mestre estava lá na igreja, o pastor Josias, de repente um homem sai do lugar, eu estava em pé na parede, e eu me vangloriava, que eu nunca tinha caído. Eu não caio, eu sou poderoso. Aquele homem chegou perto de mim, quando ele nem botou a mão em mim, irmão. Quando ele chegou perto, eu lembro que dei um apagão, assim, ó, tum. Só lembro que eu caí na parede todo troncho, assim, caí todo de lado. Meu Deus do céu. A partir daquele momento ali, eu nunca mais falei nada. Amém, irmãos? Por quê? Porque entenda bem, não é um restaurante. Você não escolhe de onde vai vir a comida. Amém? Nós somos uma família. A mãe às vezes fala assim, ó, fulano, vai lá e faz não sei o quê. Às vezes ele fala, vou dar o exemplo da Suzana. Vitor, vai ali e pega o prato. Às vezes ela fala, Ellen, vai ali e pega o prato. Às vezes ela fala, Valentina, vai ali e pega o prato. Quer dizer que não é a Suzana que está mandando? Importa que a Suzana está dando o comando. Quem vai pegar o prato não importa. O prato tem que ser pego. Não importa o vaso, como gostam de falar, né? Não importa aquele que transporta a profecia, a revelação. O que importa é se Deus está falando. Então, vamos parar com esse negócio de querer escolher. Amém, irmãos? Deus, ele estabelece pessoas parece que se tornam nossos padrinhos espirituais. Eu falo que eu tenho essas mulheres, são 3, e elas sempre, se elas ligarem para a Tânia já sabe, quer falar com o Gui. E elas vêm, pastor, tem que falar um negócio com você, isso aí quando fala, irmãos, certinho. Então eu aprendi com a pastora Angélica, quando eu estou na presença dessas pessoas, ou de um profeta, e o que eu faço? Fico quietinho, sentado. Não é Deus? Deus sabe todas as coisas, irmão. Eu preciso da informação. Amém? E aí eu sento ali, eu preciso de uma resposta de Deus, eu oro, Senhor, fala comigo e tal, e eu tenho a oportunidade de estar com o profeta, eu fico sentadinho, quietinho. De repente, o profeta fala, ó, Deus está me falando isso. Eu falo, realmente. Entendeu, irmãos? A gente não fica indo atrás de profecia, não. Deus, ele é o maior interessado em falar comigo, com você. O Espírito Santo, ele está dentro de nós para nos orientar em todo tempo. Um cristão não é guiado por sinais, não vivemos por sinais, vivemos por princípios bíblicos. Tem crente que fala assim, ó, faz a bolinha. Cara ou coroa? Eu não tenho uma moeda aqui agora. Aí fala assim, ó, cara ou coroa? Se cair cara, é porque eu tenho que namorar com ele. Aí cai coroa. Caiu coroa. Foi o diabo. Vou jogar de novo. Aí vai. Caiu coroa. Rapaz, o diabo está querendo tramar contra a minha vida. Irmão, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus. Vamos ser guiados pelo Espírito e entender se é Deus ou não falando. Por quê? Porque isso vai levar a gente para um lugar de segurança. Se Deus falar comigo, se aquela vela der apagar, eu compro aquele carro. Aí a vela apaga. A Bíblia fala que o diabo tem poder de descer fogo do céu. Irmãos, a Bíblia fala que o diabo ele se transfigura em anjo de luz. Aí tem gente indo atrás de sinais. Aí fala assim, Senhor, fala comigo, me mostra. Aí o cara é o Satanás. Aí você está prestes a casar com ele. Aí o diabo fala assim, agora, o que você quer de sinal, minha filha? Vai me ajudar a te ajudar. Vamos lá. Aí a pessoa fala, dá não sei o que, né? Aí ele vai lá, e chega lá o sinal, lindo. Ele vai até passar o avião com a faixa. Casa com ele. Aí tu casa, tua vida é desgraçada pro resto da vida. Amém, irmãos? O Senhor, Ele tem cuidado de nós. O diabo, ele quer destruir a nossa vida. Então a gente não age na emoção, a gente não segue sinais, a gente vive segundo os princípios bíblicos. A gente precisa entender que para a gente conhecer se é Deus ou se é o diabo falando, a gente precisa ter intimidade com o Senhor. Chamar o Ministério de Música e eu vou rapidinho falar a respeito dos dons de poder. Dom da fé. Dom da fé, ele é um dom que ele recebe o milagre. O dom da fé, ele é uma manifestação do Espírito Santo e ele recebe o milagre e ele fala, faça tal coisa. Amém, irmãos? E aí, tem os dons de cura, o dom de curas. Por quê? Porque quem conhece igreja, ministério, você vendo também em relatos de todo lado, tem na Bíblia, pessoas que andam no dom de cura, ou dons de curas, essas pessoas, elas geralmente são aplicadas para curar um caroço, a outra cura não sei o que, a outra faz crescer perna, a outra geralmente tem um dom específico na vida dela, que é aquilo que mais é atuante, você vê a evidência. A gente tem o profeta Jânio, o Jânio César, ele cura muita gente surda. Tem o pastor R.R. Soares, quem conhece R.R. Soares? Ele cura muito caroço. Já viu ele orando? Nunca viram R.R. Soares? Ele fala, sai agora, aquela vozão dele, que botam lá o efeito do eco para dar uma voz. Ele cura muito caroço. Tem o Davi Fejoli. O Davi Fejoli, ele cura muita gente em ossos. Tem problema nos ossos. Aí a pessoa, ele começa a orar, irmão. A pessoa cai, vira um anzol assim, ó, fica tortinho assim, ó. Quando levanta, tá curada. É engraçado pra caramba, é lindo demais a gente ver a atuação do Espírito. Então, dons de cura não quer dizer que a pessoa vai curar tudo. Não, ela pode sim curar tudo, pode ter essa manifestação. Geralmente o evangelista carrega esse dom, mas também o profeta carrega um dom de cura, o pastor também, o apóstolo. Amém, irmãos? Você carrega o dom de cura. Paulo fala para a gente buscar os melhores dons. E aí tem o dom de ressurreição dos mortos. Amém? O dom de ressurreição dos mortos, ele é a manifestação de todos os dons de uma vez só. E aí ele ressuscita os mortos. Então, dons de poder. O dom da fé, você recebe o milagre. E aí, o dom de cura, depende do que é. O dom da fé, o dom de cura pode estar atuante na sua vida. Não foi o dom da fé que mandou você fazer nada, mas o dom da fé é aquela coisa que não depende de ninguém, irmão. O Espírito fala assim, ó, vou orar agora por fulano. Fala assim, bota a mão nele e vai curar. Sai, ele é curado na hora. Ele, ficou curado. Agora, o dom de cura geralmente depende da pessoa crer na palavra. Aí você vai falar, tem um caso de uma senhora, isso aí eu vi, a gente estava num culto, e aí a senhora lá no centro de cura, aí a senhora, eu vou crer, eu creio na minha cura, nananã. Aí quando a gente foi orar por ela, falou, se Deus quiser, você crê que você vai ser curado agora? Se Deus quiser. Eu falei, opa, peraí. Aí fui pregar a respeito da vontade de Deus para ela entender. Quando ela recebeu a orientação a respeito da vontade de Deus, que Deus enviou Jesus para morrer, para ela ser curada, e fui falando alguns versículos, na hora que foi orada, ela foi curada. Por quê? Porque ela não ia ser curada por conta da incredulidade, a falta de conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32, não é? Então ela conheceu a verdade, foi liberta da incredulidade, da esperança. Fé não tem nada a ver com esperança. Fé é você crer, ponto final. Amém, irmão?
A esperança dá margem para dúvida. A esperança fala assim, ó, se Deus quiser. Se for da vontade de Deus. Irmão, o profeta vem, irmão, Deus está me falando isso para a sua vida. Fala, se Deus quiser, está considerando a possibilidade de não acontecer. Esperança. Amém? Deus amado. E aí eu falei dos dons vocais? Não. Dons vocais é fácil. Profecia é um dom vocal, manifestação do Espírito Santo. Profecia é uma palavra inspirada, não é declaração de fé. Declaração de fé. A gente fala assim, ó, eu declaro que você é isso. Eu posso falar porque eu creio na palavra e eu declaro sobre a vida dela. Profecia, eu recebo uma inspiração do Senhor e eu falo algo. Amém, irmãos? Oração em outras línguas é uma ferramenta poderosa para a gente se encher de Deus, para a gente receber mistérios do Senhor. A Bíblia fala que aquele que ora em outras línguas, ele fala mistérios com Deus, porque o Espírito Santo ele perscruta as profundezas de Deus e ele revela para você através da oração em outras línguas. E aí tem a interpretação, é o terceiro dom vocal, a interpretação de línguas. Alguém ora em outras línguas, é uma manifestação que você vê lá em Atos 2, quando Pedro ele começa a falar, e aí aqueles homens, cada um de uma região, ele fala, esses homens estão falando da nossa língua natal. Eles não estavam ali, começaram a falar grego, outro inglês, ninguém estava falando nada disso, irmão. Amém? Eles falaram em outras línguas, que aí fala lá em Atos 2, que eles começaram a falar em outras línguas, e naquele momento, a manifestação sobrenatural da revelação das línguas, aquelas pessoas receberam um derramar ali, que elas começaram a ouvir, interpretar aquela língua que estava sendo falada, e elas ouviam no seu idioma local, e elas se converteram. É uma manifestação sobrenatural, é um dom do Espírito. Amém, irmãos? Então vocês aprenderam sobre as 9 características dos dons do Espírito. Amém? Queria convidar você a ficar de pé. Acho que eu falei tudo. E numa outra hora eu vou falar sobre os dons. Tem muita coisa, nem que falei tudo que estava aqui, mas Deus é Pai. Se eu fosse falar tudo aqui, irmão, como o João falou, não ia ter livro para escrever. Amém, irmãos? Você foi alcançado pela palavra? Aprendeu a respeito dos dons? Você sabe agora dividir as categorias? Se não sabe, me procura que eu te mando isso aqui. Eu sei que é muita informação. Você vai ter aqui textos bíblicos para você acompanhar e você aprender a respeito dessas coisas. Vamos orar. Pai, te damos graças, Senhor. Obrigado, Pai, por esse tempo, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua unção, Pai, que despedaça todo jugo. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra foi ensinada e os Teus filhos estão aprendendo a respeito dos dons, da manifestação do Teu Espírito. Nós chamamos a existência, Senhor, os dons espirituais em nosso meio. Chamamos a existência para que as pessoas elas venham manifestar, Pai, a Tua glória, manifestar os Teus sinais para que os incrédulos entendam que o Senhor é Deus, está atuando na igreja, nesse lugar, está atuando em nossa vida, para que as pessoas venham ser libertas, Pai. Esse é o propósito dos dons, Pai, para que a gente venha a ser completados, Pai, para que a Tua plenitude se manifeste em nosso meio e na vida daquele que está perdido. Cremos, Senhor, em muitas pessoas aqui, andando nos dons espirituais, andando na unção do Espírito Santo, Pai, manifestando coisas extraordinárias. Eu chamo a existência, Pai, os dons dos ofícios, Pai, se manifestando em nosso meio. Eu declaro, eu chamo a existência pastores, profetas, apóstolos, evangelistas e mestres, Pai. Eu chamo a existência esses chamados, Pai, nesse lugar, para que a igreja seja totalmente suprida, para que a igreja tenha a plenitude do chamado, a plenitude de Cristo em nosso meio. Obrigado, Senhor, por pessoas também se levantando no ministério de socorros. Pai, obrigado por especialistas, dons e talentos sendo manifestados em nosso meio. Chamamos a existência, Pai, uma igreja compromissada de coração contigo, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo de crescimento e de avanço. Em nome de Jesus. Amém e amém.